Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira, estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito importante dentro da psicanálise, que se chama Complexo de Édipo. Bom, esse termo, Complexo de Édipo, apareceu pela primeira vez na obra A Interpretação dos Sonhos, de 1900, de Sigmund Freud. Ele dizia o seguinte: com ali os estudos dele, né, com os atendimentos clínicos dele, ele entendeu que a maioria das neuroses elas surgiam por causa desse complexo de Édipo mal resolvido. Tá, mas o que seria isso? Bom, Freud, ele ali através da obra Édipo Rei de Sófocles, se eu não me engano é assim que pronuncia, essa obra era um mito grego, onde o rei Laio e a rainha Jocasta recebem a profecia de que seu filho Édipo está destinado a matar o pai e se casar com a mãe. Então, acontece o seguinte: o rei e a rainha, para que isso não ocorra, eles decidem sacrificar Édipo. Só que Édipo ele consegue sobreviver e acontece tudo aquilo que a profecia falou que aconteceria. Ele acaba matando seu pai, sem saber, né? Ele não sabia que aquele era seu pai. Então, sem ser intencional, ele mata o pai. E ali ele consegue resolver um enigma na cidade onde Laio era rei, que agora era a rainha Jocasta, assumiu as coordenadas lá, né, assumiu o governo. Então ele consegue ali resolver um enigma e destruir ali uma criatura que estava acabando com a cidade. Então, como recompensa, Édipo recebe a mão da Jocasta como em casamento, né, retribuindo todo aquilo que ele fez pela cidade. Então, chega um momento que Édipo descobre que aquele homem que ele matou ali nas suas andanças era, na verdade, Laio, que era o seu pai, e a mulher com quem ele estava casado era Jocasta, a sua mãe. Então, Freud entendeu o seguinte, lendo essa obra, que as pessoas, inconscientemente, elas transmitiam esses seus sentimentos através da literatura. A arte é uma forma muito grande de sublimação para Freud, né? A arte, a literatura, pois ela é como se fosse um salvo-conduto para o ser humano expressar os seus sentimentos, expressar seu inconsciente, que vai fazer com que aquilo seja aceito socialmente. Por exemplo, uma pessoa que escreve uma obra de terror, uma obra de ação, uma obra onde tem muitas mortes, talvez seja aquela pulsão de morte dentro dele que ele consegue externar através da literatura e consegue angariar muitas pessoas aplaudindo a sua obra. Então é uma forma de sublimar os sentimentos. Então Freud acreditava que essa tragédia escrita por Sófocles, ela conseguia expressar muito bem algo que estava inconsciente, que é essas primeiras relações parentais. Mas por que o complexo de Édipo é tão importante? Porque os primeiros objetos ali de amor e ódio de uma criança são os seus pais. Então Freud acreditava o seguinte: olha, todo menino ele vai rivalizar com o pai pelo amor da mãe. E você pode perceber isso, quem tem filhos aí, pode perceber que há uma certa ali, vamos dizer, uma rusga entre o pai e o filho ali, e aquele certo carinho mais pela mãe, né? É claro que não é nada do nível de querer destruir, querer matar o pai, mas é uma forma de querer tirar o pai fora para que a criança possa ficar com o amor da mãe. Por quê? Porque todo mundo quer permanecer com o seu reinado. Toda criança ela é um pequeno ditadorzinho, que daí vem o pai e tira ele dessa função de ditador e fala: olha, você agora vai ter que viver em sociedade, e a sociedade não vai alisar para você não. A sociedade não vai passar a mão na sua cabeça, você vai precisar se virar, você vai precisar se resolver lá. Ninguém vai ficar te alisando, você não é um ditador na sociedade. E ninguém quer perder isso. Todo mundo quer continuar naquele status de ser um rei. Então, é por isso que existe essa rusga. E geralmente, Freud vai dizer que o complexo de Édipo, ele começa a ser instaurado ali na fase fálica do desenvolvimento psicossexual, que é onde a criança tem um complexo de castração, com medo de ser castrado pelo pai, porque ele já entende as diferenças sexuais, e na cabeça da criança, lembrando, gente, que isso é tudo simbólico e
inconsciente. Então ali a criança entende que a mulher foi castrada e ele também não quer ser castrado. Então ele começa a ter essa angústia da castração e ele renuncia o seu amor pela mãe e direciona os seus impulsos, né, a sua libido, as suas pulsões para a sociedade em geral. Então, numa situação onde há um complexo de Édipo bem resolvido, a criança consegue conviver bem em sociedade. Mas quando não tem essa resolução, a criança tem problemas em relacionamentos, onde pode ter uma insegurança, pode ter uma falta de flexibilidade em alguns aspectos. Então, geralmente, na clínica psicanalítica, a maioria das pessoas que aparecem lá, enfermas psiquicamente, elas teve um complexo de Édipo mal resolvido, que foi o que Freud entendeu. Por quê? Porque as relações que nós temos com os nossos pais é o que vai definir as relações que nós temos com a sociedade. Se nós não temos um bom relacionamento dentro de casa, se nós temos pais extremamente agressivos, nós vamos achar que o mundo também vai ser agressivo com nós. E se nós temos ali dentro dos pais aquela mãe que é super protetora e não tem um pai que apresenta a lei para o filho, não tem um pai que mostra o mundo para ele, a criança vai ter uma certa dificuldade em aceitar as leis. Ele vai aceitar parcialmente, ele vai ser uma pessoa que vai querer que o mundo gire ao redor de si. Ou seja, ele vai querer ser o sol do sistema solar. E nós sabemos que não é isso que acontece na sociedade. Então Freud, ele quando colocou essa questão do complexo de Édipo, ele entendeu isso. E futuramente veio um segundo psicanalista que depois desenvolveu a psicologia analítica, que é Jung, né? Carl Jung. E ele vai falar o seguinte: olha, se existe o complexo de Édipo, também existe o complexo de Elétrica. E o que seria o complexo de Elétrica? Bom, seria a mesma coisa que acontece no Édipo, só que ao contrário, com a menina. A menina rivaliza com o pai, a menina rivaliza com a mãe pelo amor do pai, até que ela aceita que para ter o amor do pai, ela precisa ser igual à mãe, e ela direciona, da mesma forma que o menino, essa libido para o mundo externo. E ela tem a tendência de procurar homens que têm os mesmos valores que os pais, que o pai, né, que tenha algumas características que lembram o pai, e assim se dá a resolução do complexo de Electra para a menina. Mas só que assim, Lacan futuramente, ele introduz a seguinte questão: nós não devemos pensar o complexo de Édipo como uma função. Por exemplo, o pai literal vai ser esse castrador e a mãe literal vai ser essa mulher que é a fonte, objeto de amor da criança. Ele vai falar assim: olha, a gente precisamos entender o complexo de Édipo como uma questão simbólica. E como isso se dá? Por exemplo, o pai e a mãe deixa de ser uma função ali, né? E passa a ser algo simbólico. Por exemplo, um irmão pode assumir esse papel de pai na vida da criança, um cuidador, um tio, um padrasto. Tanto que assim, um irmão, uma irmã também pode receber esse papel simbólico de mãe, uma governanta, né? Que na época de Freud ali da Viena burguesa tinha muitas governantas, né? Então, a partir de Lacan, isso passa a ser visto mais como algo simbólico. Então, isso abriu margens, por exemplo, para crianças que têm dois pais ou duas mães, ter também esse complexo de Édipo, onde um dos pais pode psiquicamente assumir essa função de mãe da criança e vice-versa, né? Com as mães também, com crianças que têm duas mães, uma pode assumir essa função de terceiro que vai apresentar para a criança as leis externas, a sociedade e o mundo, para que a criança consiga se desenvolver em sociedade. Beleza? Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Curte aí, comenta, compartilha e vamos juntos ajudar esse canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. É nóis!